Olá, esse aqui é um vídeo sobre a hierarquia de linguagens de Chomsky. Eu assumo aqui que você já sabe o que é um autômato e o que são as gramáticas, ou tenha pelo menos uma ideia, tá? Lembrando que os autômatos eles são muito bons para reconhecer as cadeias, ou as strings, ou as sequências de símbolos que pertencem a uma determinada linguagem. E as gramáticas são boas para você gerar as cadeias. Então, tanto autômatos quanto gramáticas são formas que nós temos de representar uma linguagem formal. Mas existe uma hierarquia, e eu vou começar aqui pela parte de baixo dessa hierarquia, que seria o grupo mais restrito de linguagens. Mas é importante destacar, que o fato de estar aqui nessa parte de baixo não significa que seja menos importante. Tem que saber que essa é uma hierarquia, que ela é útil para nós analisarmos os problemas das linguagens, mas o fato de você ter um conjunto de linguagens na parte de baixo da hierarquia não torna ela menos importante, porque tem problemas que vão ser resolvidos por essas linguagens de uma maneira mais eficiente. Então, a hierarquia começa na parte de baixo aqui com as linguagens regulares, ou tipo 3, e para representar qualquer linguagem desse conjunto, então imagina que isso é um conjunto de linguagens. Nós temos os autômatos de estados finitos e as gramáticas regulares e também as expressões regulares. Isso quer dizer o seguinte: qualquer linguagem regular, nós sabemos que tem como criar ou um autômato de estados finitos, ou uma gramática regular, ou uma expressão regular. E no lado dos autômatos tem uma coisa bem bacana, que vocês devem ter visto já em outros vídeos, que o autômato pode ser determinístico, pode ser não determinístico, pode ter transição em vazio. E cada tipo desses autômato tem algumas vantagens e desvantagens. E isso é útil quando você for resolver um problema, saber qual deles aí você se adapta melhor, ou você mais rapidamente consegue construir. Ou se você consegue construir uma gramática, por exemplo, de repente você tem mais facilidade com gramáticas regulares, ou com expressão regular. Uma coisa muito bacana, desse conjunto do tipo 3 aqui de linguagens e seus mecanismos para representá-las, é que existem algoritmos para converter qualquer mecanismo desse que você cria no outro. Tipo, você cria uma gramática regular para representar uma linguagem. Você tem um algoritmo que converte ela num autômato de estados finitos determinístico. E você tem se você cria um não determinístico com transição em vazio, que foi fácil para você criar. Você tem, só que na hora de rodar, um não determinístico com transição em vazio, você tem algumas desvantagens. Na hora de criar pode ser mais fácil, mas na hora de rodar era melhor um determinístico. Você tem algoritmo que transforma um no outro. Então você cria lá um não determinístico e deixa o algoritmo, a implementação do algoritmo, transformar num determinístico, ou numa gramática, ou numa expressão regular. Então isso te dá uma flexibilidade na hora de decidir qual formalismo você vai utilizar para resolver o seu problema. Porque você sabe que você consegue converter automaticamente depois. Uma outra coisa importante dos autômatos de estados finitos é que existe um algoritmo que pega um autômato de estados finitos que seja grande, que você construiu lá muito bem, mas não otimizou ele. Você tem um algoritmo que transforma esse seu autômato grande lá para resolver o problema no menor autômato possível para representar a mesma linguagem. É como se você pudesse ter certeza que pode construir o seu software do jeito que você quiser, que vai ter um algoritmo que vai reduzir ele e produzir o melhor possível em termos de tamanho do seu software. Então, as linguagens regulares têm algumas propriedades muito interessantes, como essa que eu citei. Mas não é o único grupo. Continuando aqui, nós temos as linguagens livres de contexto. Reparem aqui que eu desenhei esse conjunto maior com o outro dentro. As linguagens regulares estão dentro do tipo 2, que são as linguagens livres de contexto. O que eu quero dizer com isso é que todas as linguagens que estão aqui, que são do tipo 3, também são do tipo 2. Tá? É um subconjunto. Tipo 3 é um subconjunto do tipo 2. Isso quer dizer que uma gramática regular, se você tem uma gramática regular, uma expressão regular, um autômato de estados finitos, você também já tem automaticamente, você sabe que tem uma gramática livre de contexto para a mesma linguagem. Ou no caso dos autômatos, no mundo dos autômatos aqui, se você tem um autômato determinístico, você sabe que você tem um autômato com pilha também, porque é um subconjunto. Tá? Só que não são iguais. Você tem essa parte aqui que eu deixei de fora, tá vendo? Que significa que existem linguagens aqui, nesse ponto aqui. Linguagens que são livres de contexto, que são do tipo 2, e não são do tipo 3.
Ou seja, você tem coisas que você consegue representar com autômato com pilha que você não consegue com autômato de estados finitos. Mesma coisa gramática livre de contexto. Então, esses formalismos aqui, ó, gramática livre de contexto, autômato com pilha, são capazes de representar qualquer linguagem livre de contexto, que está no tipo 2. E qualquer linguagem que está no tipo 3. Mas o que está aqui embaixo, né, nem sempre consegue representar coisas que o de cima consegue. As linguagens que estão aqui, esses caras aqui de baixo não conseguem. Então, de certa forma, né, esse formalismo aqui, nessa camada, são mais poderosos que os de baixo. Conseguem representar um conjunto maior de linguagens. Ok? Quer dizer que o de baixo seja inútil? Não. Ele consegue representar um conjunto maior, mas existe uma complexidade maior também nesses formalismos. Então, se você tem um problema que você consegue resolver e que você sabe que é do tipo 3, tenta usar esse formalismo aqui de baixo, que você vai conseguir muitas vezes mais eficiência, vai resolver mais rapidamente o problema, porque você está usando um formalismo menos complexo, vou sendo informal aqui um pouco. Ok? Então você tem a tipo 2 aqui. Boa parte dos compiladores e do que se faz com compiladores, tem partes do compiladores que você resolve aqui embaixo, né? E tem outras partes, a maior parte você resolve com esses formalismos aqui de cima, na hora de criar um compilador, por exemplo, né? Um dos exemplos das coisas que a gente faz com linguagens formais e autômatos. Subindo na hierarquia, nós temos a tipo 1, tá? É aquela mesma ideia. Reparem, tipo 1 engloba tipo 2 e tipo 3, mas tem coisas que são tipo 1 aqui, ó, e que você não consegue representar usando gramática livre de contexto ou autômatos com pilha. Você precisa de coisas mais poderosas ainda. Aí vem as máquinas de Turing com fita finita e as gramáticas sensíveis ao contexto. Então você tem aqui uma nova camada e a última camada, que é tipo 0, são as linguagens recursivamente enumeráveis. A mesma ideia. Tem linguagem que está aqui, né, e não está aqui embaixo, mas todas as que estão aqui dentro também pertencem à de cima. E aqui em cima nós temos as máquinas de Turing com fita infinita, que é o tipo de autômato aí, de reconhecedor mais poderoso que a gente conhece, que já foi criado, né? E a gramática irrestrita, que também é a gramática mais poderosa de todas, que consegue representar qualquer linguagem do tipo 0, 1, 2 ou 3. Então essa é a ideia da hierarquia de Chomsky. Ela tem essa utilidade, né? Quando você determina que uma linguagem é do tipo 1, por exemplo, né, e não é do tipo 2 nem 3, é do tipo 1. Então você já sabe que não adianta tentar resolver com uma gramática livre de contexto ou com um autômato com pilha, você não vai conseguir. Aí você tem que partir para cima na hierarquia. De maneira geral, né, esse grupo de linguagens tipo 2 e tipo 3 são as que nós usamos para resolver o problema da vida real, aí, em compiladores, em busca. Tá? As do tipo 1 e tipo 0 são mais usadas para investigar os limites da computação, as coisas que a gente consegue ou não fazer com computação, problemas que a gente não consegue resolver nunca, ou provar que algo não possa ser resolvido. Por quê? Aqui vou dar mais um ponto. Existem aqui linguagens que estão fora, tá, do tipo 0, mesmo sendo esse tipo 0 bastante poderoso, o mais poderoso, né, que a gente consegue representar com máquinas de Turing ou com gramáticas, ainda ficam de fora algumas linguagens. Mas geralmente, para a grande maioria dos problemas, no tipo 2 e tipo 3, a gente consegue resolver. E máquina de Turing, né, como eu tenho um outro vídeo que falo, elas representam, né, o computador, né, usual que a gente tem hoje, né? Qualquer computador que você tenha no celular, com GPU, ou que seja, mesmo os computadores mais potentes que a gente tem em casa hoje, a máquina de Turing com fita infinita é a parte da matemática que representa esses computadores, e com essa máquina de Turing a gente consegue analisar matematicamente quais são os limites da computação. E aí nós temos linguagens, né, que a gente consegue demonstrar que existe linguagem que você não consegue representar nem com máquina de Turing nem gramáticas. E você consegue também, né, com esse tipo de formalismo, determinar teoricamente, né, os limites de tempo de processamento. Na verdade, o equivalente em matemática ao tempo de processamento que você levaria para resolver um problema. Aqui eu estou sendo bem informal, tá? Existe toda uma terminologia que você estuda em análise de complexidade de algoritmos para essa questão
de desempenho, né, teórico. E você tem classes de problemas que você consegue. Não vou entrar nesse mérito aqui, só queria que você tivesse uma ideia dessa hierarquia aqui, para entender aí como é que funciona os limites de cada grupo que você tem aqui de formalismos. Beleza, pessoal? É isso aí.